Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e esse é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram e que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash está lotado de resenhas analíticas, de grandes livros, de clássicos e de obras importantes para a compreensão do pensamento liberal, numa contribuição profícua dos nossos amigos do Instituto Líderes do Amanhã. Nos enviam mais essa coleção de textos, a gente está publicando aí ao longo dos dias essas resenhas muito elucidativas de obras fundamentais para a compreensão de princípios do liberalismo. Mas antes nós temos um artigo diferente, não é uma resenha, é um artigo do nosso colunista Gabriel Wilhan sobre a vacinação. Proibir a vacinação via setor privado é contraproducente. Para o Gabriel Wilhans, não faz sentido nenhum proibir as empresas privadas de comprarem, fazerem importação de outros fornecedores de vacinas, que não aqueles que o Estado está negociando, com que o Estado negociou para adquirir as vacinas, no caso brasileiro, a AstraZeneca de Oxford e a Coronavac da Sinovac chinesa. Afinal, são doses que não viriam para o Brasil de qualquer maneira. Além disso, o Gabriel também comenta que é pouco crível que a demanda do setor privado implique uma concorrência significativa à demanda que vem do governo, que vem do Estado. Há outro argumento de que seria antiético que alguém se beneficiasse furando a fila da vacina por poder adquiri-la no setor privado. O Wilhans responde que isso é contraditório em relação ao próprio argumento pró-vacina. Por exemplo, o argumento de que a vacinação é uma coisa coletiva e não individual. Os seus efeitos se fortalecem quanto mais pessoas estão vacinadas. Por esta lógica, se mais pessoas puderem estar vacinadas agora, nesse momento, porque elas têm condições de ter acesso à vacina pelo setor privado, elas com isso também beneficiam as outras que ainda não puderam se vacinar pelos meios normais. Então não há prejuízo efetivo para ninguém. É disto que se trata a argumentação no texto do Gabriel Wilhans. Agora sim, iniciando a série de resenhas que predominam no nosso IL Flash de hoje, um artigo do Vitor Freitas, O que é o liberalismo, de Donald Stuart Jr. Donald Stuart Jr., grande empresário de família originária do Canadá, é nada menos que o fundador do nosso Instituto Liberal. Esta obra pela qual, nos anos 90, ele divulgou os princípios do liberalismo, principalmente com base na Escola Austríaca de Economia, fazendo fartas citações à obra de Mises e de Hayek no seu texto, foi relançada recentemente pela LVM Editora. É uma obra clássica produzida através do nosso Instituto Liberal originalmente. Eu tenho a honra de ter escrito, como presidente atual da diretoria executiva do IL, um comentário na contracapa da edição nova da LVM, deste livro que é um testamento teórico, intelectual desse grande homem que teve essa intrépida decisão, essa intrépida iniciativa de desafiar a ortodoxia intervencionista e patrimonialista da cultura política brasileira, fundando um instituto dedicado à difusão do liberalismo. Agora, mais uma pausa entre as resenhas, nós temos um texto da página Liberalismo Brazuca, mais razão, menos lacração. A diferença salarial entre Neymar e Marta. Esse artigo da página Liberalismo Brazuca, ele vai evocar uma questão absurda que foi postulada, que foi formulada para os alunos do Enem de 2020. Eles fizeram na questão uma comparação entre o salário do jogador Neymar Júnior, famoso jogador da Seleção Brasileira de Futebol, e da jogadora Marta Vieira da Silva, também da seleção, mas da seleção feminina de futebol brasileiro, com a quantidade de gols que os dois fizeram pela seleção brasileira, como se ter feito mais gols ou menos gols justificasse mais salário ou menos salário por parte desses jogadores. É uma comparação que não faz sentido, conforme explica o artigo da página Liberalismo Brazuca, porque os salários, tanto de Marta quanto de Neymar, não são pagos pela seleção brasileira de futebol. Eles são pagos pelos seus respectivos clubes, os clubes em que eles trabalham e atuam profissionalmente jogando bola.
Então, comparar o valor do salário de cada um pelo gol, pela quantidade de gols que ambos fizeram na seleção brasileira, não faz o menor sentido. E o segundo motivo pelo qual essa não é uma crítica aceitável é o fato de que os mercados em que eles estão inseridos são diferentes. É muito diferente, por exemplo, o mercado brasileiro do mercado europeu. Então, querer que os valores sejam estritamente comparáveis entre um cenário e outro é uma ousadia que não se pode fazer, em que não se pode embarcar. Na sequência, mais uma resenha escrita pelo Lucas Mendonça, também do Instituto Líderes do Amanhã, arriscando a própria pele de Nassim Taleb. Nassim Taleb é um famoso autor libanês, está fazendo um grande sucesso no meio da literatura, no mercado dos livros, e esse livro aborda as pessoas que arriscam a própria pele para atingir os seus objetivos. Entender ainda mais, diz o nosso Lucas Mendonça, conceitos como estar com a pele em risco, se colocar no centro da questão na hora de tentar atingir um propósito, e a relação de colocar a pele em risco com o valor da responsabilidade individual, que passa a ser muito maior, assim como também os ganhos individuais passam a ser muito maiores em consequência, é um dos valores essenciais para a formação pessoal e profissional do autor do artigo, do autor da resenha, e por consequência também um valor sumamente respeitável de um ponto de vista liberal. Em sequência, um artigo do Juliano Oliveira, mais um entre as resenhas, como o Estado está destruindo sonhos, ou reabram as escolas, reabram a economia. O Juliano Oliveira é um autor que tem escrito no Instituto Liberal sustentando a sua opinião de que existe um grande excesso nas medidas tomadas pelo Estado e pelos governos no combate à pandemia do coronavírus. Excesso que atenta contra liberdades individuais e prejudica diversos empreendimentos, diversos negócios. Com este argumento em vista, ele vai especificamente focar na questão das escolas, lembrando, por exemplo, a presença de famílias que passam grande necessidade e que não conseguem lidar com o fato de que seus filhos precisam estar encerrados em casa, não podem frequentar a escola. Existe aí um grande abismo social, você tem as famílias mais abastadas, com melhores condições de lidar com esta situação. Então ele vai apontar isso como algo que dificulta a vida produtiva dos próprios pais, que atrapalha, portanto, estabelece, acentua a desigualdade socioeconômica no país. Ele vai defender isso com base no argumento de Bastiat acerca da tese da janela quebrada. A gente não vê, o problema está nos efeitos que nós não vemos. Como diz a tese da janela quebrada, em que se diz, jogou-se ali a pedra na janela, a janela quebrou, então nós com isso vamos beneficiar o mercado de vidro, que vai poder fazer mais produtos, então isso não é prejudicial à economia. Na verdade, ao contrário, a gente pode estar gerando efeitos em muitas outras esferas da economia, porque os gastos feitos para corrigir, reparar o vidro, poderiam estar sendo operados, poderiam estar sendo direcionados para outros interesses do consumidor. Logo, o que não se vê é tão potencialmente prejudicial quanto os aparentes benefícios que se percebem, às vezes, muito mais significativos. Agora nós fechamos com duas resenhas. Uma delas do Gabriel Salvati, Capitalismo e Liberdade, de Milton Friedman. É a resenha da obra famosa do grande economista da Escola de Chicago, Milton Friedman, abordando as críticas que Friedman fez à teoria keynesiana da intervenção econômica anticíclica, as suas críticas ao radicalismo keynesiano, mas também admitindo no bojo do seu liberalismo político e econômico, na visão de Friedman, algumas políticas estatais que os libertários não admitiriam. Por exemplo, o voucher para a educação, a atuação em setor do Estado, em setores com monopólios técnicos e até em certos licenciamentos profissionais. Ele coloca em discussão o fato de que o Friedman ele não era um defensor do absoluto laissez-faire, do absoluto libertarianismo. Ele admitia ponderações, modulações do Estado em certas circunstâncias, o que é pertinente ao pensamento da Escola de Chicago. Finalmente, também do Gabriel Salvati na liderança, Os Erros Fatais do Socialismo, de Friedrich Hayek.
É uma resenha da obra do grande economista da escola austríaca, Prêmio Nobel de Economia, que fez um grande sucesso difundindo as teses do liberalismo econômico a partir dos anos 40. Também um ícone, aluno de Ludwig von Mises, representante do ramo misesiano da escola austríaca. E desta obra em específico ele faz uma análise crítica do socialismo, do adversário do liberalismo, em defesa da sua conceituação da ordem espontânea, que seria muito mais benéfica ao desenvolvimento criativo, desenvolvimento de oportunidades, desenvolvimento de potencial de prosperidade no meio social. Esse foi o nosso IEL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.